Olá, está começando mais uma edição do Universo Acadêmico Entrevista e o tema deste programa são as oportunidades oferecidas pela UFN através dos cursos de mestrado e doutorado. E para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados nesta edição. Eles vão aparecer aqui na tela, vocês já estão vendo. O primeiro, eu começo destacando a presença do professor Marcos Alexandre Alves, que é pró-reitor de pós-graduação da Universidade Franciscana. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma saudação a todos e obrigado pelo espaço para divulgarmos mais esse processo seletivo dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFN. Nossa outra convidada para debater este assunto no Universo Acadêmico Entrevista é a professora Karina Bueck, diretora de ensino de pós-graduação da Universidade Franciscana. Estendo também o nosso agradecimento pela participação neste programa, professora. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. E contamos também com a presença do professor Jovito Skupin, que é coordenador do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida. Também seja bem-vindo a esta edição do Universo Acadêmico Entrevista, professor. Olá, obrigado. Também eu agradeço bastante a oportunidade de nós podermos falar um pouquinho mais sobre o nosso mestrado e a pós-graduação na UFN. Certo. Professores, vamos fazer o seguinte, para começarmos a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui, eu começo destacando que a UFN está com um edital aberto, onde são oferecidos 4 cursos de mestrado e 2 de doutorado. Ao todo, são 66 vagas entre os cursos de mestrado e doutorado. E atenção aí para as datas que os candidatos já devem ficar atentos. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de junho, lá no site ufn.edu.br. A taxa de inscrição custa apenas R$ 50,00, o edital completo. Todos encontram também lá no site ufn.edu.br. Dito isso, eu vou compartilhar com vocês já o nosso primeiro material para a gente começar essa conversa, que traz as informações específicas do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. A gente vai ver na tela agora. Então, este programa traz 9 vagas para o mestrado acadêmico, mais 5 vagas para o mestrado profissional e também 1 vaga para o doutorado. E aí eu começo perguntando para os professores, pode ser para o professor Marcos Alexandre, a quem se destinam esses cursos, professor, quem pode se inscrever para esses cursos? Rogério, eu queria destacar que praticamente todos os cursos de pós-graduação stricto sensu da UFN, eles têm uma peculiaridade. Eles foram pensados, programados, estruturados dentro de uma perspectiva inter e transdisciplinar. Então, o foco de todos esses cursos que ora estão com vagas abertas, eles têm essa característica, tá? E nessa perspectiva, se nós formos olhar especificamente para o programa pós-graduação em ensino, ciências e matemática, a área de abrangência cobre desde os licenciados e bacharéis em física, né, química, biologia, matemática, pedagogia e áreas afins. Tá? Isso vale tanto para o mestrado acadêmico, mestrado profissional, quanto para o doutorado. Sendo que no doutorado nós abrimos uma possibilidade a mais, que é a possibilidade, então, de alunos e estudantes egressos dos cursos ou dos programas de pós-graduação na área de educação. Então, essa é uma característica que predomina em todos os nossos cursos e que merece um destaque. Perfeito. Tá? E não só com relação a esse curso especificamente, mas todos os outros, mas oportunamente eu posso voltar a falar sobre isso. Ótimo. Os cursos que a gente está abordando nesse programa, as aulas têm início previsto para o dia 10 de agosto de 2020 e os mestrados têm duração de 24 meses. Eu pergunto para a professora Karina, como que foram pensados esses programas, quais são os diferenciais dos cursos oferecidos pela Universidade Franciscana? Bem, a organização de um curso, ela sempre parte primeiro de uma vontade institucional. Então, isso tudo já foi programado previamente pela própria instituição, partindo do princípio que existe expertise entre os docentes pesquisadores da instituição. Então, todos os cursos, eles foram organizados por esses docentes, a proposta submetida para avaliação pela CAPES, que é o órgão que regulamenta
e recomenda esses cursos. Todos os nossos cursos são recomendados pela CAPES. Então, o diploma ele tem uma validação nacional. E, com isso, então, nós temos os docentes pesquisadores, que são os orientadores desses cursos, possibilidade de desenvolver pesquisas em diversas áreas, desde o ensino, saúde e nanociências, que é uma área bastante abrangente. Então, o início de um curso, ele sempre nasce da vontade institucional e também dessa expertise dos pesquisadores. Perfeito. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Oi, professor. Pois não. Eu queria só destacar que, em relação à tua pergunta, a partir de que período começam as nossas aulas? Nós colocamos, especificamente, a partir do dia 10 de agosto. Isso não necessariamente significa que nós vamos iniciar dia 10 de agosto. Então, isso depende de um calendário institucional, mas também depende de outros organismos, de outros órgãos, em função exatamente do momento que nós estamos vivendo. Por isso que no edital consta a expressão a partir do dia 10 de agosto do corrente ano. Então, só queria fazer essa ressalva, que vai depender de um conjunto de elementos que muitas vezes extrapolam o nosso controle por hora. Principalmente os que não são estabelecidos pela universidade, não é mesmo, professor? Há órgãos de saúde que estão fazendo toda essa regulamentação, não é mesmo? Correto. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, os mestrados com duração de 24 meses e os doutorados com 48 meses de duração. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 31 de julho de 2020. Aí, professor, para quem deve estar em casa se perguntando, como que é feita essa seleção de um candidato que vai participar de um curso de mestrado, que pretende ingressar no mestrado ou num curso de doutorado? Rogério, nós estamos trabalhando com um formato diferenciado também, muito em função do atual momento. Então, todo o processo de inscrição hoje, ele observa uma estrutura digital, tá? Como é que é feito? Quais são os elementos, quais são os critérios que o aluno precisa atender? Em primeiro lugar, ele precisa nos enviar, né, em formato digital, um memorial descritivo e com uma espécie de carta de intenção de pesquisa. Então, ele vai contar um pouco a trajetória dele, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, ele vai contar um pouco a trajetória de vida dele, trajetória profissional, trajetória acadêmica, né? E vai também olhar para as linhas de pesquisa dos cursos, né? Olhar para a estrutura do curso, para as linhas de pesquisa dos professores, e vai propor também uma carta de intenção de pesquisa. Nós não colocamos em nível de mestrado a exigência de um projeto de pesquisa, porque nós entendemos que isso vai ser construído naturalmente ao longo do curso. Tá? E o segundo elemento que é indispensável no processo de inscrição é o link do currículo cadastrado na plataforma Lattes CNPq, então, com as suas produções e tal, e uma planilha que ele vai ter que preencher, né, com toda a sua produção, com as suas experiências profissionais, a sua produção científica, a sua produção técnica, e submeter tudo isso. Tá? Há um diferencial em relação ao doutorado que, além do memorial descritivo, a intenção e, obviamente, o link com o currículo e mais o formulário preenchido da sua produção, aí sim vai ser levado em conta uma minuta de um projeto de pesquisa. Então, só para o doutorado há uma análise mais detida em relação ao projeto de pesquisa. Mas, basicamente, o processo é esse. Tá? Nesse momento de inscrição, não é necessário submeter os documentos, né? Não é necessário submeter documentos de diploma, de histórico, carteira de identidade, CPF, nada disso. Esses documentos serão exigidos tão somente no momento da matrícula. Por ora, o processo seletivo consiste na observação desses critérios que eu detalhei anteriormente. Tá? E, com base nisso, os professores vão constituir uma banca e depois vão analisar a proposta e os documentos relativos à carta de intenção e também as produções registradas no currículo Lattes. Basicamente, esse é o processo. Gostaria de ouvir do professor Jovito. O professor Marcos, o pró-reitor Marcos, destacava que, num curso de mestrado, um dos diferenciais que a UFN está oferecendo é essa possibilidade de não exigir
a apresentação do pré-projeto ao candidato. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm dúvida ainda ao se candidatar a um edital como o que está aberto agora pela Universidade Franciscana. Nesse sentido, eu lhe pergunto, professor, o senhor é coordenador do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida. Os coordenadores estão também aí para ajudar os futuros candidatos? Chegam essas dúvidas? São comuns e frequentes? Eu acho que o professor Marcos ele foi bastante feliz em explicar o porquê dessa decisão, né? Então, na realidade, essa decisão de nós não solicitarmos um pré-projeto, na realidade, num primeiro momento, foi para aqueles candidatos ou aquelas pessoas que desejariam ingressar num programa ou num curso stricto sensu e eles estão afastados da academia. Quando eles leem o edital e eles leem a necessidade do envio de um pré-projeto, normalmente o aluno já fica um pouco acuado de realizar a sua inscrição, né? E também, na maioria das vezes, os alunos eles acabavam executando ou encaminhando um pré-projeto que ele acabava sendo engavetado porque muitas vezes não se enquadrava numa linha de pesquisa do professor ou numa linha que o próprio mestrado desenvolve, né? Então, muitas vezes acabava que era um trabalho desperdiçado pelo próprio aluno que tinha interesse de ingressar, né? Então eu acho que foi uma decisão bastante acertada. Quanto a esse apoio, né? Eu acho que eu vou falar pelo mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, mas eu tenho certeza que todos os coordenadores o fazem assim como nós, né? A gente tem, nesse momento, nós temos apenas o canal de e-mail do curso, né? Obviamente que em outros momentos a gente sempre estava à disposição na coordenação do curso, na secretaria do curso, mas atualmente a gente recebe muitas dúvidas por e-mail e a gente tenta, na medida do possível, né, de alguma maneira, enfim, acabar com as dúvidas daquele aluno que tem interesse em ingressar no mestrado, né? Então, ele tem muita dúvida em relação a quais disciplinas, em quantas disciplinas, em carga horária, se ele tem apenas 24 meses, se ele pode defender em menos tempo, se ele é um profissional autônomo, se ele tem algum tipo de vínculo. Enfim, as dúvidas são inúmeras e, na medida do possível, a gente tenta saná-las, né? Obviamente que, se necessário, a gente pode dar também telefone, enfim, porque muitos ainda também ainda sentem a necessidade de realmente ligar e tirar, mas o canal mais utilizado ainda é o e-mail e a gente tenta, na medida do possível, acabar com qualquer dúvida que os alunos possam vir a ter em relação ao processo seletivo. Perfeito. Professores, vamos olhar na tela as informações referentes ao segundo programa que a gente traz agora, que é o programa de pós-graduação em nanociências, onde são oferecidas 18 vagas para o mestrado e outras 5 vagas para o doutorado. E aqui, professora Karina, a gente está falando de uma área que vem se desenvolvendo muito e que muitas pessoas nem sabem, não se dão por conta, às vezes, que estão tendo contato com a nanociência no seu dia a dia, não é mesmo? Todos nós já estamos tendo contato com a nanociência. A gente pode não saber, mas desde um equipamento, um smartphone, é muito variado, cosméticos, medicamentos, é muito variado os produtos, roupas, né? Nós temos as roupas inteligentes, no esporte tem muito já. Então, a Nano, ela está à frente do tempo sempre, né? Eu digo que é um curso para quem gosta realmente de mais ainda da inovação dentro da nanotecnologia. E o curso de nanociências, ele é um curso acadêmico, então ele tem como intuito fazer esse estudo muito vinculado ainda à ciência básica, mas também à ciência aplicada. Nós vemos nesse momento, vou fazer uma contextualização em que estamos passando todos por esse momento atípico do Covid-19, né, da pandemia,
são inúmeros os estudos dentro da área da nanotecnologia, desde roupas, máscaras que poderiam ter já um medicamento ou algo que prevenisse, aumentasse a prevenção, medicamentos dentro de um nanocarreador para aumentar o poder desse medicamento. São vários os estudos que estão em desenvolvimento, não há nada conclusivo, mas são inúmeras as possibilidades, né? Até mesmo um tapete ou um piso, uma parede em que tem uma tinta que tem uma proteção maior. É uma área realmente muito abrangente. Nós temos alunos no curso de nanociências desde a área da informática, administração, biomedicina, farmácia, todos da área da saúde, enfim. É um curso interdisciplinar e realmente sempre à frente do tempo, né? Professor Marcos, quer complementar o público-alvo para esse curso, professor? Eu acho que a professora Karina explicou muito bem, né? É uma área de vanguarda, né, nas ciências. Claro que nos últimos tempos nós nos focamos e nos voltamos com bastante atenção para a valorização, né, das ciências, né? E, de fato, esse é um curso extremamente inovador, é um curso à frente do seu tempo, né? Que envolve, como a professora disse, biomedicina, ciência da computação. Acho que é uma área que está presente em tudo hoje, né? Toda a parte de TI, sistemas de informação, diagnóstico, né? Parte das engenharias, eu acho que é muito importante, né? Engenharia biomédica, engenharia química, né? Nós temos tantas áreas de materiais, a própria física, né? A física médica e a física propriamente dita, a parte da matemática, né? Tão importante também para lidar com os elementos quantitativos. Enfim, é uma área muito abrangente, né? E que esse é um curso também, Rogério, é um dos primeiros cursos que conseguiu atingir o status de programa de pós-graduação aqui na instituição, exatamente porque talvez tenha sido um dos primeiros cursos no estado e, por que não dizer, também no Brasil, né? E que sempre teve uma grande contribuição, né? Os nossos pesquisadores são referências não só em nível regional, mas também nacional e internacional. Então, aquele que procurar pelo curso de nanociências certamente estará muito bem servido, né? E terá a oportunidade de fazer pesquisas atuais e que vão contribuir muito com a ciência e com o desenvolvimento social. Perfeito. Nosso outro programa, nossa outra oferta que a gente vai destacar agora aqui na Universidade Franciscana, e nós vamos ver na tela, é o mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens, com 10 vagas. E este é um curso que vem atraindo o olhar de muitos candidatos, não é mesmo, professora Karina? Por quê? Sim. Também é um curso, todos os nossos cursos, ele tem acho que é interessante tu mostrar cada um, porque a gente vai pontuando o diferencial. O carinhosamente chamado MEL, na nossa UFN, ele traz o ensino formal e não formal para dentro das linguagens e vice-versa. Então, pode ser uma aplicação de algo novo, né? E nós vivemos hoje num mundo muito tecnológico, em que a gente sabe que as diferentes linguagens, elas são extremamente importantes, mas nós temos já um histórico, né? Enquanto humanidade de linguagem, que também deve ser estudado. E esses estudos, eles são aplicados para o ensino formal e não formal. E é o que nos diferencia, porque a UFN, ela sempre esteve muito presente nas escolas do município e da região, e isso auxiliou muito para a formação, melhoria, né, a capacitação desses docentes das escolas públicas e privadas da região. E ele tem um público bastante abrangente, não é mesmo, professor Marcos? Sim, desde que envolve toda a parte das licenciaturas, né, começando por filosofia, geografia, história, pedagogia e letras, né, sociologia, antropologia, psicologia, artes, literatura, né, mas também envolve toda a parte de comunicação. Nós temos alunos da PP, do jornalismo, nós temos um público bastante considerável da área do direito, né, também procuram melhorar as suas performances enquanto professores em diferentes setores, né, em diferentes áreas e áreas de atuação, não só docentes, né, mas também áreas de comunicação, de
de tecnologia, como a professora Karina colocou, e esse curso, assim como o curso de ensino de ciências matemáticas, é um curso que estabelece uma conexão muito importante com a educação básica, não só pública, mas também privada. Então, nós temos grandes parcerias e estamos trabalhando, nesse momento, inclusive, em processos de capacitação junto à Rede Municipal de Educação, já fizemos um belo trabalho junto também à Secretaria Estadual de Educação e também com as escolas particulares. Então, é um curso que tem uma abrangência e uma relação muito importante sob o ponto de vista comunitário, né? Sobretudo voltado para a formação de professores. E como a professora Karina mencionou, esse curso ele entrega um diferencial. E nós temos profissionais que dominam e transitam pela parte da tecnologia, que hoje é tão importante. Tá? Perfeito. Agora eu vou colocar aqui na tela para a gente ver também, e vamos falar agora, vamos sabatinar o professor Jovito, vamos falar sobre o mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, que neste edital está com 18 vagas. Então, professor, para quem se destina inicialmente, quem pode se candidatar a uma dessas 18 vagas? Bom, então, assim como os outros cursos, né, e programas da Stricto Sensu da UFN, então, na realidade, a gente tem um público que a gente considera um público-alvo, mas ele é aberto para todo mundo que gostaria de expandir o seu conhecimento na área da saúde. Né? Então, se a gente vai colocar o nosso público-alvo, a gente vai citar as áreas da saúde, ciências biológicas, educação física, psicologia, enfim, obviamente as mais conhecidas, medicina, fisioterapia, enfermagem, odontologia, né? Mas ela é aberta para todo mundo que tem interesse em expandir os seus conhecimentos na área da saúde. Né? Então, por exemplo, a gente já teve várias áreas contempladas, inclusive no último edital a gente teve uma candidata com formação na área do direito. Né? Então, atualmente ela é nossa discente, porque ela gostaria de expandir exatamente seu conhecimento nessa área. Então, na realidade, a gente não fecha esse edital, ele é aberto para todo mundo que tem esse interesse, né? E isso também fica evidenciado nas nossas linhas de pesquisa, né? Então, uma linha um pouco mais específica, que a gente chama de pesquisa translacional, que nada mais é aquela pesquisa básica ou a pesquisa de bancada que ela é levada para a atuação clínica, né? Então, essa é um pouco mais específica. Mas nós também temos uma linha de pesquisa que a gente acaba chamando de atenção integral à saúde, e essa sim, então, ela acaba abrangendo as mais diversas áreas de conhecimento da saúde em geral. Qual seria o diferencial do curso, professor? Eu acho que a gente os gosta diferenciais? Muito... eu acho que as linhas de pesquisas que acabam abrangendo as mais diferentes áreas de conhecimento como um todo, mas eu gostaria muito de falar essa interdisciplinaridade que a gente vem trabalhando muito, né? Então, com as discussões, elas são muito ricas, porque elas acabam envolvendo mais de um professor por disciplinas, discentes com mais de uma formação, que trabalham nos mais diversos meios, sejam profissionais autônomos, profissionais inseridos em hospitais, profissionais, enfim, que atuam em diversas áreas, e realmente o nosso aluno egresso, ele sai com esse diferencial, né? Ele consegue visualizar, ele consegue ter uma visão mais ampla do conceito de saúde, né? E isso está muito bem evidenciado quando a gente consegue, então, esse contato com o nosso aluno egresso, que é inclusive, dos objetivos do nosso curso, que é fazer com que esse nosso egresso ele se torne um multiplicador de um conhecimento e um transformador da sua realidade. Né? Então, no momento que esse nosso aluno ele tem esse contato com essa pluralidade da saúde, ele é capaz de transformar não só a sua realidade, mas a realidade onde ele acaba onde ele está inserido. O professor Jovito falava em interdisciplinaridade, eu acho que essa é a palavra-chave de todos os programas de pós-graduação da Universidade Franciscana, não é mesmo, professor Marcos?
Sem dúvida, Rogério. E é importante destacar que nós vivemos numa sociedade complexa. As relações são complexas. O processo saúde e doença, no caso específico dos cursos da saúde, é complexo. O processo de ensino e aprendizagem, ele é altamente complexo. Então, para tratar de situações complexas, de um processo de ensino e aprendizagem, de pesquisa, de atuação profissional, numa sociedade cada vez mais onde os problemas eles ganham uma dimensão pluridimensional, nós precisamos também trabalhar uma formação que dê conta exatamente disso. Nós não podemos mais trabalhar numa perspectiva tão somente disciplinar. E eu destacaria que em todos os nossos cursos, em sala de aula, nos diferentes ambientes de interação, de discussão, agrega muito essa aprendizagem que cada profissional traz da sua própria área de formação e de atuação. E isto engrandece, enfim, as discussões, os debates, e também se reflete na qualidade das nossas pesquisas. Então, além de um aprendizado natural proporcionado pelo curso, eu acho que essa troca dentro dos diferentes espaços soma e qualifica ainda mais a formação em diferentes meandros e setores da nossa sociedade. Lá no seu programa, professor, quais são que professores de outros cursos integram o corpo de professores do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, por exemplo? Me desculpem se eu esqueci alguma área, né? Mas a gente tem, então, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cirurgiões, dentistas, nutricionistas, mais de um nutricionistas, obviamente. Então, assim, e fora professores convidados, né? Então, dependendo da disciplina, a gente acaba chamando para as discussões, né, os professores das outras áreas e fugindo também da área da saúde, né? Então, eu posso citar, por exemplo, a bioética, que acaba envolvendo diversas áreas. Então, é uma disciplina que a gente acaba também contemplando outras áreas e extrapolando também um pouco a área da saúde. Então, é difícil a gente falar apenas de uma área específica numa disciplina que, na realidade, abrange inúmeras... Ela é muito plural, né? É difícil a gente falar somente com um professor e extrapolar tudo o que a disciplina tem para ser discutida e tudo mais, né? Eu dei apenas um exemplo, a gente tem diversas disciplinas que acabam tendo essa abordagem um pouco mais ampla. Se o candidato ou a candidata quer saber mais, vamos repassar aqui o serviço, professora Karina. Todas as informações dos programas estão lá no site da UFN, não é mesmo? Todos os cursos tiveram as suas páginas atualizadas, principalmente pela ocorrência do momento que vivemos. Todos eles agora têm um link, inclusive, de contato pelo WhatsApp, em que eles podem fazer questionamentos aos candidatos, e esses questionamentos, dependendo do que for perguntado, será direcionado para o setor ou para o coordenador, no caso que receberá a pergunta. E lá tem as informações sobre o edital, os documentos do edital, os investimentos, os professores, o que é muito importante sempre o candidato buscar antes saber quais são os professores que fazem parte daquele curso, de repente até pesquisar quais são as linhas que ele estuda e de repente já ver se teria ou não alguma relação, um interesse com aquele tipo de pesquisa que está sendo desenvolvida. Isso já ajuda bastante no processo seletivo, porque ele já sabe, né, de antemão no que ele poderia trabalhar e em que projeto ele poderia desenvolver a dissertação ou tese. Sim, Perfeito. São tudo na página da UFN. ufn.edu.br. Eu gostaria de relembrar que nosso tempo está acabando, então, inscrições até o dia 22 de junho no site. Edital também lá publicadinho com todas as informações. A taxa de inscrição custa apenas R$50 e, como o professor Marcos trouxe a informação, ressaltou a informação lá no início do programa, as aulas têm início a partir do dia 10 de agosto de 2020, mestrados com duração de 24 meses e doutorados 48 meses. Quero agradecer, então, a presença da Karina Boeck, que é diretora de ensino de pós-graduação da Universidade Franciscana,
ao pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UFN, professor Marcos Alexandre Alves, e também ao professor Jovito Skupin, coordenador do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, que falaram comigo neste programa sobre as oportunidades oferecidas pela Universidade Franciscana nos cursos de mestrado e doutorado. Muito obrigado, professores. Obrigado. E a você de casa, se perdeu algum detalhe e quer rever esse programa, é só acessar lá a página da UFN TV lá no YouTube, onde você encontra toda a nossa programação e os programas, as edições do Universo Acadêmico Entrevista. Um abraço e até o próximo programa.